Abra comigo, por favor, em Lucas capítulo 24, a partir do versículo de número 13. Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, a partir do versículo de número 13. Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo de número 13, assim está escrito na palavra de Deus. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia, que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecesse. E eles lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocai entre vós? E por que estáis tristes? Em outras traduções, e os seus rostos se entristeceram. Somente até aí, feche seus olhos mais um breve momento. A igreja orou por mim, eu gostaria de orar por essa palavra. Senhor Deus Santo, Pai amado, em nome de Cristo Jesus, nós acabamos de ler Tuas Santas Escrituras, Senhor. Fala conosco, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar conosco. Ô Senhor, essa igreja é Tua, esta palavra é Tua, sinta-se à vontade em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Eu creio que todos que estão aqui, em maior ou em menor medida, já passaram por um sentimento muito ruim, inclusive, que se chama decepção. Todos já passaram por algum tipo de decepção. Alguns já se decepcionaram com amigos, outros com familiares, alguns já se decepcionaram com os filhos, com os pais, com a igreja, no trabalho, com os nossos colegas, e até conosco mesmo nós já nos decepcionamos. O sentimento de decepção, ele é um sentimento de frustração, quando algo que nós esperamos, algo que nós criamos uma expectativa, algo que nós planejamos, não acontece conforme aquilo que nós queríamos que acontecesse. E dessa forma nós nos decepcionamos. Esse texto que acabamos de ler fala um pouco a respeito disso. Fala um pouco a respeito de dois homens que estavam decepcionados, que tinham sofrido uma grande decepção. E eles estavam num caminho. Apenas como título, eu gostaria de falar hoje sobre o caminho da decepção. E para nós entendermos por que eles estavam decepcionados, o que levavam eles a estarem com esse sentimento, nós precisamos entender o contexto no qual eles se encontravam. No primeiro versículo que nós lemos, no versículo de número 13, começa dizendo assim: e no mesmo dia, ou seja, existe um espaço de tempo onde aqueles fatos ocorrem, que é o mesmo dia. Que dia é esse que a Bíblia descreve? A Bíblia está descrevendo aqui o domingo da ressurreição. Para nós entendermos, nós precisamos voltar um pouco mais no tempo da história bíblica. Uma semana antes desse episódio, uma semana antes desses dois discípulos se decepcionarem, estava acontecendo algo muito interessante em Jerusalém. Nós sabemos que Jesus ele não morava em Jerusalém. Ele morava numa cidade chamada Cafarnaum, possivelmente na casa de Pedro, era onde Jesus morava. Mas, como bom judeu que era, ele ia para Jerusalém em algumas épocas específicas do ano para comemorar algumas festas. E nesse caso, Jesus tinha ido para Jerusalém para comemorar a festa da Páscoa e, claro, para acontecer com ele aquilo que ele havia previsto, profetizado, aquilo que estava determinado, no qual ele seria morto e entregue em nosso favor. Mas uma semana antes desses acontecimentos, quando Jesus ele entra em Jerusalém,
ele entra em Jerusalém aclamado como rei. A palavra de Deus nos diz que ele sobe em cima de um jumentinho e entrando em Jerusalém, todo o povo aclama, diz: Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor, aclama ele como rei, e ele tem uma recepção triunfal em Jerusalém como rei. Devemos entender que Jesus estava no auge do seu ministério, no ápice do seu ministério. O seu ministério, que durou cerca de 3 anos, 3 anos e meio, ali ele estava no auge, no ápice, no qual ele entra em Jerusalém aclamado como rei. Para todos os discípulos que o seguiam, para todos os apóstolos que o seguiam, aquele era um momento muito especial, porque parecia que tudo aquilo que eles almejavam estava finalmente se concretizando. E o que tanto eles almejavam? O povo de Israel, no Antigo Testamento, se tornou em certo momento uma grande nação, uma nação muito poderosa, que encontrou seu auge principalmente sobre o reinado de Salomão, que foi um dos maiores reis de Israel, a ponto da nação de Israel se tornar uma nação tão grande que pessoas, líderes de outras nações, iam até Israel para saber como que eram as coisas lá, de tão grandiosas que eram. Mas depois do reinado de Salomão, a Bíblia nos conta que aquele reino foi dividido. Ele foi separado em reino do norte e do sul, e nunca mais retornou aquele auge, aquela glória que ele tinha, ao ponto do pecado daquela nação de Israel ser tanto que eles foram, depois de muitos anos, levados como cativos pela Síria e pela Babilônia. Aquele povo nunca mais se tornou uma grande nação como antes. Mas o Antigo Testamento, as profecias do Antigo Testamento, principalmente os profetas, falam a respeito de um rei que viria, de um rei que restabeleceria a glória de Israel, que faria com que Israel se tornasse uma nação grandiosa novamente. E sobre o governo desse rei, Israel então ressurgiria a sua glória. No tempo de Jesus, como eu disse, Israel estava subjugada. Israel não era nem sequer mais uma nação como antes, e estava sob o poderio do Império Romano. Eles eram tratados como subordinados, e tinham que pagar inclusive impostos para os romanos. E os judeus naquela época esperavam, ansiavam o cumprimento dessas profecias, em que um rei surgiria e faria com que Israel se tornasse uma grande nação de novo, acabando assim então com aquele jugo que eles viviam há vários e vários anos. Quando Jesus chega em autoridade, fazendo milagres, pregando com grande autoridade, os discípulos logo viram nele esse rei, esse Messias, esse ungido prometido, que retornaria à nação de Israel a sua grande glória. Mas eles ainda não tinham entendido que no Antigo Testamento falava que primeiramente esse rei, ele viria como servo, em favor de muitos, e que o seu trabalho seria muito mais importante do que livrar Israel do jugo de outra nação, mas que o seu principal trabalho, o principal trabalho do Messias, seria livrar a humanidade dos seus pecados, do jugo dos seus pecados, e assim alcançar a remissão. Foi para isso que Jesus veio, e no futuro ele voltará e cumprirá essas profecias como rei, e restabelecerá o reinado, como diz as Escrituras. Mas este ainda não era o momento. Mas os discípulos, ao andarem com Jesus, ao verem tudo que Jesus estava fazendo, e ao observarem Jesus entrando em Jerusalém e sendo aclamado como rei, em seus corações surgiu a esperança de que finalmente a nação de Israel seria reerguida, seria levantada novamente. Bom, nós lemos que uma semana antes, no domingo, Jesus entra em Jerusalém aclamado como rei. Depois nós lemos que ele vai no templo,
E no templo, ele açoita os cambistas, os mercantes, que estão transformando o templo, que deveria ser uma casa de oração, em um local de comércio, em um local de lucro impróprio. E Jesus ali açoita aqueles cambistas, aqueles mercantes. Jesus, em Jerusalém ainda, naquela mesma semana, ele amaldiçoa uma figueira, porque não encontra frutos nela, e ela se seca. Ou seja, aquela semana tinha sido uma semana até então gloriosa, grandiosa, onde Jesus como Messias aparece naquela cidade, aclamado como rei, chega no templo, limpa o templo, ele confronta os fariseus, os grandes religiosos daquela época, que ele condena por causa da sua hipocrisia. Na quinta-feira, ele então institui a ceia, a Santa Ceia, lava o pé dos seus discípulos em sinal de humildade, mostrando mais uma vez que ele veio para servir, mas de repente existe uma reviravolta, que até então os discípulos não entendiam, não compreendiam, mesmo Jesus tendo dito isso várias vezes para ele. Na madrugada da quinta-feira, Jesus, ele é preso, primeiro ele é traído, ele é preso, ele é levado para um julgamento de madrugada, da quinta para a sexta, um julgamento totalmente injusto, feito na calada da noite, é acusado, é condenado impropriamente, e na sexta-feira ele é crucificado e morto. Imaginem só a cabeça dos discípulos, que tinham começado aquela semana achando que finalmente tudo que eles esperavam, almejavam, tudo que os profetas diziam iria acontecer. De repente, o mestre deles, como ovelha muda, levado a matadouro, é crucificado e morto. A decepção que eles sofreram tinha sido uma decepção tremenda, porque a expectativa que eles criaram também era uma expectativa grande, mas era uma expectativa errada. Jesus tentou falar diversas vezes para eles que isso aconteceria, ao ponto de certa vez ele está falando isso para os discípulos, que ele iria para Jerusalém, que ele iria morrer, e que no terceiro dia ele iria ressuscitar. A palavra de Deus diz que Pedro chama ele no canto, e fala: vem cá, Jesus, o que você está falando? Que história é essa? Você não pode morrer não. O que Jesus fala com ele? Afasta-se de mim, Satanás. Porque aqueles discípulos não tinham compreendido. Geralmente, as decepções, elas nascem de expectativas falsas, de expectativas erradas. Quando nós esperamos uma coisa que não nos é prometida. Jesus, por exemplo, disse que no mundo nós teríamos aflições. Então, quando uma aflição vem para nós, isso não deveria ser um motivo de decepção, porque é algo comum em que Jesus disse que nós sofreríamos. As decepções começam quando as nossas expectativas, que são erradas, não se concretizam. E neste caso, aqui Jesus havia sido crucificado, havia sido morto, havia sido sepultado, foi na sexta, passou o sábado, passou o domingo, e aqui começa essa história. Diz que 2 discípulos, 2 deles, neste domingo, provavelmente de tarde, porque a palavra de Deus diz que de manhã, as mulheres foram até o sepulcro, para ungir Jesus, o corpo de Jesus, elas não poderiam ter feito isso no sábado, porque no sábado não podia se fazer nada. As mulheres foram no sepulcro de manhã, tumba vazia. Os anjos diziam: por que procura entre os mortos aquele que vive? Estes discípulos tinham ouvido essa história das mulheres, então provavelmente eles estavam aqui de tarde, e diz a palavra de Deus que eles estavam no caminho de Emaús, que distava 60 estádios, algumas bíblias já traduzem aí para cerca de 11 quilômetros, cerca de 3 horas, uma caminhada de 2 a 3 horas a pé. Aqueles discípulos estavam naquele caminho tristes, decepcionados, arruinados. Talvez na mentalidade deles, eles estavam saindo de Jerusalém, indo para Emaús, como que um sonho que se tivesse se desfeito. Talvez a partir daquele momento eles tivessem chegado à conclusão: nós nunca mais seguiremos ninguém, porque nós seguimos aquele homem e olha o que aconteceu. Eles estavam tristes, desanimados,
decepcionados, até que a palavra de Deus diz que algo tremendo acontece. Versículo 15, e aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou deles. Aleluias! Eles estavam no caminho da decepção, caminhando para Emaús, saindo do centro daquele local onde os sonhos deles foram destruídos, totalmente tristes, amargurados. E a palavra de Deus diz: quem chega no caminho andando junto com eles? Jesus. Aqui nós podemos aprender um primeiro ponto, que quando nós estamos caminhando na decepção, quando nós estamos entristecidos, Jesus ainda anda conosco. Quando nós lemos a respeito da ressurreição de Jesus, nós vemos que até esse momento Jesus não apareceu aos 11 discípulos. Jesus ainda não tinha aparecido para os apóstolos. Mas para quem Jesus aparece primeiro? Para dois homens que estão no caminho, que estão tristes, amargurados, decepcionados. Isso me lembra muito bem quando Jesus fala a respeito da parábola das ovelhas perdidas, onde o bom pastor é aquele que deixa as 99 ovelhas no campo, tendo perdido uma, e vai atrás daquela uma. Aqui nós vemos Jesus indo atrás de dois discípulos, que nós não conhecemos exatamente quem são, que nós não temos muitas informações a respeito deles, a não ser o nome de um, que diz aí que se chamava Cleopas, e mais nada. E Jesus anda, caminha com eles. E a palavra de Deus então continua dizendo que ele começa a andar ao lado deles, e começa a ouvir eles conversando. Jesus, como quem não quer nada, andando do lado daqueles dois homens. Eles não conseguiram perceber que era Jesus. A palavra de Deus diz que os seus olhos estavam fechados. Talvez a decepção que eles tiveram era tão grande, que eles não conseguiam mais enxergar as coisas como elas realmente são. E muitas vezes, quando nós estamos decepcionados, nós não conseguimos enxergar as coisas direito. Nós não conseguimos mais ver Jesus da maneira correta. E aqui Jesus começa a andar com eles, começa a ouvir eles conversar. E de repente Jesus pergunta: do que vocês estão falando? Do que vocês estão conversando? Algumas traduções dizem: por que vocês estão tristes? E aqueles homens então viram para ele e falam: onde você estava esses dias? Você não ficou sabendo as coisas que aconteceu? Você é um forasteiro? E então aqueles homens começam a relatar para Jesus a respeito da sua decepção, a respeito daquilo que eles tinham passado. E eles começam então aqui a falar, no versículo de número 19, e ele lhes perguntou: quais? E eles lhes disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação da morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele, aquele que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, já é hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. Eles então dizem: tinham Jesus de Nazaré. Nós esperávamos, nós ansiávamos, nós imaginávamos que ele seria aquele que remisse Israel, mas ele foi crucificado. E hoje, já faz 3 dias que essas coisas aconteceram. Como eu disse, eles esperavam que Jesus fosse aquele que iria retornar à glória de Israel, queria fazer com que Israel ressurgisse das cinzas em que estavam. E eles usam a palavra aqui: nós esperávamos que ele remisse Israel. O interessante é que aquilo que Jesus fez foi muito maior do que remir Israel. Ele remiu não só Israel, mas remiu todo mundo. Com a sua morte e ressurreição, ele trouxe salvação para todos, porque a sua obra não estava destinada somente àquele povo. Eles imaginavam, eles criaram essa expectativa de que só o seu povo seria abençoado pela presença de Jesus. Mas o que aconteceu não foi isso, e eles não conseguiam enxergar. E no versículo 22 eles dizem assim: é verdade que também algumas mulheres dentre nós
nos maravilhavam, as quais de madrugada foram aos sepulcros, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, e que dizem que ele vive. Eles dizem então, foi isso que aconteceu. Mas também é verdade que algumas mulheres nos contaram que foram até lá e ele não estava mais lá. E que o anjo disse para elas que ele vivia. Ou seja, ainda existia uma fagulha de esperança. Existia uma expectativa ainda que pequena. Porque eles, ao falar dos seus problemas, eles começam a dizer, é bem verdade que algumas mulheres disseram que ele ainda vive. Porque um anjo lhes disse. Existia uma fagulha de esperança. Existia uma pontinha de esperança. E quando nós lemos essa história, nós percebemos é justamente isso. Que Jesus ele trabalha com essa fagulha. Ele trabalha com essa pequena esperança. Enquanto houver uma fagulha em nosso coração, enquanto houver um tiquinho de fogo, um tiquinho que seja, Jesus é capaz de transformar essa faísca em uma chama. Você já viu a dinamite quando ela explode? Você não chega e joga fogo na dinamite. Assim você pega um fósforo e coloca lá na dinamite? Não, senão você explode e acaba com você e com todo mundo. Você joga um foguinho no pavio. Só que o pavio ele chega no lugar. O lugar é a dinamite, a dinamis, o poder de Deus. Enquanto houver uma fagulha em que Jesus puder trabalhar em nós, enquanto tiver uma chaminha de esperança, ainda que decepcionados, ainda que entristecidos, Jesus é capaz de transformar essa fagulha em algo novo, em algo bom. Ele é capaz de transformar uma decepção em uma alegria, como veremos aqui. Mas então, o que Jesus diz para eles? Versículo 25. E ele lhes disse, ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Jesus adverte eles. Vocês não entenderam. Vocês não perceberam. Vocês não estão olhando as coisas da forma correta. E diz aqui então a palavra que Jesus começou a dar uma aula para eles de Bíblia. Isso me admira tanto. Imagine você andando num caminho junto com Jesus, e Jesus te ensinando a Bíblia, te falando a respeito de todas as profecias do Antigo Testamento. Eu fico me perguntando, imagine Jesus andando com você, que tipo de pergunta você faria para ele? O que você perguntaria para ele? E Jesus então começa a dar uma aula para eles. Jesus começa a explicar o que aconteceu, que na verdade estava descrito nas Escrituras, que o Messias ele deveria morrer em favor de muitos, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria e reviveria mais uma vez. Mas eles não conseguiam entender isso. E então, quando eles foram caminhando naquele caminho até chegar aonde eles estavam indo, a palavra de Deus diz que eles chegaram aonde eles estavam indo, que era em Emaús. Está aqui no versículo de número 28, diz assim, e chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como que ia para onde, e eles o constrangeram dizendo, fica conosco, já é tarde, o dia já se foi. Que interessante, quando eles chegam em Emaús, Jesus andando, conversando com eles, quando eles chegam na cidade que eles estavam indo, saindo de Jerusalém, eles estavam saindo da comunhão dos discípulos, dos apóstolos, indo para Emaús. Quando eles chegam em Emaús, diz a palavra de Deus que Jesus fez como quem iria continuar o caminho. Sabe quando a pessoa começa a andar assim, mas olhando, querendo voltar? Foi o que Jesus fez. E diz a palavra aqui que esses dois discípulos constrangeram Jesus para que ele ficasse. Meus irmãos, quando eu leio esse versículo, meu coração se alegra, porque existe duas verdades que podemos aprender aqui. A primeira é que Jesus quer continuar conosco. Ele não quer simplesmente andar e ir embora. Ele não quer passar um tempinho qualquer e depois se afastar de nós. Ele quer continuar conosco. Mas existe um segundo princípio aqui. E eu tenho até temor em falar isso, mas está aqui. É possível constranger Jesus a ficar. É possível constrangê-lo a ficar conosco. Meus irmãos, isso é tão tremendo. Isso significa que nós podemos constranger Jesus a continuar em nossas vidas. Deus, a minha oração nessa noite é que o Senhor continue conosco.
Nós nos constrangemos a Ti, Senhor. Continua conosco, não se aparte de nós. Meus irmãos, quando a decepção toma conta de nosso coração, é só Jesus. É só Jesus que pode dar um novo rumo, uma nova história. É só Jesus que pode transformar a decepção em uma esperança nova. Ele quer continuar conosco, mas nós precisamos chamá-lo para entrar. Aqueles discípulos dizem: fica conosco, já está tarde, está de noite não era hora de caminhar ali, naquela região. E Jesus entra na casa constrangido. Ele entra então constrangido, e aqui vem algo muito interessante. Diz que quando ele entra naquela casa, diz que quando ele entra naquela casa ali, deixa eu achar o versículo aqui, aleluias, versículo 30, e aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando pão, abençoou, partiu e deu para eles. Jesus foi constrangido, foi convidado e constrangido a entrar naquela casa. E quando ele entra dentro daquela casa, o que ele faz? Ele chega na mesa, pega o pão e parte para dar para aqueles homens. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Na sua casa, quando vem uma visita, quem é que serve quem? É você que serve a visita. Jesus ele é constrangido a entrar na casa. E quando ele entra naquela casa, o que ele se torna lá dentro? Ele se torna senhor daquela casa. Ele toma a primazia daquela casa. Ele toma a atitude de senhor, a ponto de que ele chega na mesa e, como senhor daquela casa na qual ele foi constrangido a entrar, ele serve o pão. Meus irmãos, quando convidamos Jesus para entrar, ele entra, mas ele precisa se tornar senhor, porque aonde ele entra, o coração que ele entra, ele é senhor, ele se torna senhor dessa casa. Então ele pega aquele pão e parte, e a palavra de Deus diz que assim que ele parte aquele pão, a palavra de Deus diz que os olhos deles são abertos, e eles conseguem ver quem é que está lá. É Jesus. A gente consegue ver Jesus quando ele se torna Senhor da nossa vida, quando ele é constrangido a entrar, e quando ele se torna Senhor, e quando nós temos comunhão com ele, porque aqui o partir do pão diz a respeito de comunhão. Era algo que Jesus fazia muitas e muitas vezes. Ele chegava na mesa, partia o pão, abençoava o pão e então repartia. Isso indica comunhão. A partir do momento que aqueles dois constrangem Jesus, entram em comunhão com Jesus, os olhos deles são abertos para ver quem Jesus realmente é. Aleluia. E a palavra de Deus diz que de repente aqui Jesus, ele como que desaparece, como que ele some, e ficam aqueles dois lá, maravilhados, porque até então eles estavam decepcionados, até então eles estavam tristes, até então eles estavam sem nenhum tipo de perspectiva, mas Jesus chega, transforma todo tipo de situação, de decepção em algo novo, numa esperança nova, abre os olhos deles, entra na casa deles, e ali então os olhos deles são abertos, e eles começam, o nosso coração ardia. Enquanto o nosso coração arder, nós temos certeza que Jesus está conosco. E aqui então, quando eles têm esse entendimento, diz então ali que naquele mesmo momento, está no versículo de número 33, está aí ó, e na mesma hora, levantando-se, o que eles fizeram? Voltaram para Jerusalém. No mesmo momento que eles perceberam que era Jesus que estava com eles, opa, estamos no lugar errado. Nosso lugar não é Emaús. O nosso lugar é Jerusalém, junto com os outros discípulos, junto com os outros apóstolos, da onde nós não deveríamos ter saído. Mas agora nós entendemos isso, e agora eles esquecem. Eles esquecem que está de noite, eles esquecem que o caminho é perigoso, eles esquecem de qualquer outra coisa, porque eles entendem que o caminho deles não é ali, eles estão no lugar errado. E Jesus mostra isso para eles, e então eles correm para Jerusalém.
eles vão para Jerusalém, da onde eles não deveriam ter saído. Eles se juntam aos demais apóstolos, e então eles levam a palavra de que Jesus estava vivo, de que na verdade ele havia ressuscitado. Está no versículo de número 35, no 34. O 33 diz: e na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, acharam congregados os 11 apóstolos e os que estavam com eles, os demais discípulos, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente, já apareceu Simão, e lhes contaram o que aconteceram. Eles então voltaram correndo de onde não deveriam ter saído, voltaram para a comunhão dos apóstolos. Ali eles falaram o que tinha acontecido, que Jesus tinha aparecido para eles no caminho. Versículo número 33, falando eles estas coisas, o que aconteceu? O mesmo Jesus se apresentou no meio deles. Vejam só agora, eles voltam, avisam os apóstolos, agora as ovelhas estão novamente reunidas, as 2 ovelhas que estavam perdidas no caminho de Emaús, são reunidas as demais ovelhas, e agora Jesus aparece no meio de todos os apóstolos, porque a vontade de Deus é que a sua manifestação seja realizada no meio do seu povo, não no meio de indivíduos específicos, mas na reunião, na comunhão, no meio do seu povo, e ali todos reunidos, veem Jesus, e então Jesus fala ao coração deles, se apresenta a eles, e todos são edificados em comunhão. Meus irmãos, com esta mensagem, com esse texto que nós lemos, nós aprendemos verdades importantes a respeito da decepção. Primeiro, Jesus está conosco, por mais decepcionado que estivermos. Jesus está conosco, tentando abrir os nossos olhos, tentando nos revelar a verdade que Ele quer que nós conheçamos, falando ao nosso coração, porque Ele ainda quer que nós caminhemos mais um pouco juntamente com Ele. Ele quer que nós desfrutemos da comunhão dEle, e Ele quer que em união, em comunhão, a sua presença seja manifesta, para que nós possamos conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Fechemos os olhos, vamos fazer uma breve oração para Senhor Deus Santo, Pai amado, em nome de Cristo Jesus, Senhor, nós apresentamos, Deus Santo, primeiramente, os nossos corações muitas vezes decepcionados, Deus. Senhor, nós lhe pedimos perdão, Senhor, porque nós nos decepcionamos muitas vezes, Senhor. Ó Senhor, mas eu peço que o Senhor console os nossos corações, Deus, que o Senhor continue conosco no caminho, Senhor, que o Senhor continue se revelando a nós, Senhor. Ó Deus, nós queremos constranger o Senhor a continuar conosco. Senhor, entra em nosso coração, Deus. Ó Deus Santo, em nome de Jesus, se torna Senhor da nossa vida verdadeiramente, Senhor. Oh, nós não queremos nos afastar da comunhão dos nossos irmãos, da onde nunca deveríamos ter saído, Senhor. Oh, Jesus, mas nós confessamos, Deus, que tantas vezes falhamos, que tantas vezes criamos falsas expectativas, Senhor, do qual o Senhor não nos prometeu, Senhor. Mas nesta noite nós lhe pedimos, nos direcione a tua santa, perfeita, agradável vontade, Senhor, para que nós possamos sentir a tua presença e ver a tua face mais uma vez, ó Deus. Esse é o nosso pedido nesta noite, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. E assim agradeço. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Glória a Deus. Fique de pé, querido, em nome de Jesus. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é
tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está à mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. Na sombra Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Oh, Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia. E ao partir o pão, Os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Vamos a casa, perfumamos ela toda, preparamos a mesa, todo lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, preparamos a mesa, todo lugar de honra. Conhecemos quem Tu és. Nós reconhecemos quem Tu és. Nós reconhecemos quem Tu és. Nós reconhecemos quem Tu és. Senhor Jesus, nossa oração é que os nossos olhos sejam abertos, não para as decepções, não para as frustrações. Os nossos olhos sejam abertos para quem Tu és. Quando nós tivermos os nossos olhos abertos para Ti, não tem como ficar cultivando decepção no coração. Porque quando os nossos olhos Te enxergam, tudo que é mazela, tudo que é decepção, o Senhor limpa do nosso coração. O nosso coração não será um depósito de lixo, de amargura, de mágoa, de decepções. O nosso coração voltará a se aquecer. O nosso coração, como diz aqui, o coração deles ardia, porque não eram mais assuntos que os punham para baixo, mas eles ardiam quando o Senhor falava com eles, quando a Tua palavra entrava no coração deles, o coração deles ardia. Senhor Jesus, nessa noite, eu quero Te agradecer pelo Teu cuidado e pela Tua palavra, Senhor, que o Senhor nos trouxe nessa noite, pela preocupação do Senhor para com os nossos corações. O Senhor nos cerca de cuidado nessa hora. Cuidado do Senhor em que nós não venhamos viver como esses homens, discípulos,
mas tão decepcionados. Seguidores de Jesus, mas tão frustrados. Aqueles que caminharam contigo, que um dia tiveram esperança, mas na hora não tinham mais. Tantas coisas boas se perdem. Mas nessa noite o Senhor, ó Deus, nos encontra. Não é no caminho de Emaús, é nesse lugar, é nesse ajuntamento. O Senhor nos encontra nessa noite. E nós queremos dizer: Jesus, fica conosco. Fica conosco, Jesus. Fica conosco. Fica conosco, Senhor. Seja o Senhor da nossa vida. Seja o Senhor da nossa vida. Nós entregamos o controle da nossa vida a Ti. Senhor, a nossa casa não é nossa, é Tua. A nossa vida não é nossa, é Tua. O nosso coração não é nosso, é Teu. É Teu, Senhor. É Teu. Cura-nos nessa noite. Revela-te a nós nessa noite. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa palavra. Obrigado por essa ministração do Teu Espírito. E que o Senhor continue, ó Deus, tirando de nós tudo que nos impede de caminhar, tudo que nos faz voltar, retroceder. Nós queremos seguir no Teu propósito e na Tua vontade, Senhor, para nós, em nome de Jesus. Emaús não, Jerusalém. Não é o lugar da decepção, é o lugar do testemunho. Não é o lugar dos olhos fechados, é o lugar dos olhos abertos. Não é o lugar do coração amargurado, é o coração aquecido pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Obrigado, Deus, obrigado. Essa bênção esteja sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer um amém? Amém. Diga: meu irmão, Deus tem coisas grandes para você. Diga: não volte para Emaús. Diga: siga para Jerusalém. Bom, o que é que eles iam ter lá em Emaús? Me diga. Não ia ter nada. Agora, o que é que eles tiveram em Jerusalém? Jesus apareceu para eles, não é, Rafa? E depois disse assim: fiquem na cidade. Que cidade? Jerusalém. Até que do alto, o que é que eles iam ter lá em Emaús? Nada. O que é que eles tiveram em Jerusalém? O revestimento com o Espírito Santo. Irmão, quem volta não prova. Quem avança, quem vai estar no lugar onde Deus quer que esteja, vai ser cheio do poder do Espírito Santo. Amém, queridos? Você pode levantar suas mãos. Obrigado, Jesus, por essa noite, por esse tempo que aqui passamos, pelos louvores, pela Tua palavra, por cada vida que veio Te adorar, por aqueles que nos acompanharam através do YouTube. Abençoe cada um. Meu Deus, em nome de Jesus, aqueles que estarão voltando para suas casas, vão em paz e segurança. Livra de todo mal. Em nome de Jesus oramos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Vá em paz. Em nome de Jesus. Dê um tchauzinho para o seu irmão. Você que nos acompanhou, Deus abençoe sua vida. Domingo esteja conosco em nome de Jesus. Deus te abençoe. Nós reconhecemos.